Existem frases que podem destruir a vida de mulheres cristãs se elas estiverem acreditando nelas e usando como se fosse um guia em suas vidas. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre quais são essas frases e o que a Bíblia realmente nos diz. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Pra hoje a gente tá conversando sobre essas frases que a gente precisa parar de deixar a cultura ditar na nossa cabeça. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja super bem-vinda e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse aqui é um canal cristão que tem o foco de estar abençoando você, para que você possa estar crescendo na palavra e no conhecimento do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, vamos conversar sobre quais são algumas dessas frases. A primeira é: eu tenho que fazer aquilo que vai me deixar mais feliz. Nós vivemos em um mundo em que todas as pessoas ficam falando que o que a gente tem que fazer é buscar a felicidade, ser feliz, e que esse é o significado da vida e que é isso que a gente tem que fazer. Mas na verdade, a Bíblia nos apresenta uma coisa muito melhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer aquilo que vai nos fazer mais santas, ou seja, mais como Jesus. E olha a melhor parte. No momento que a gente começa a se parecer mais com Jesus, mais alegria nós vamos encontrar. Uma coisa que a gente já falou em outros vídeos, mas que é interessante a gente falar sobre isso, é que quando a gente obedece, a gente encontra alegria e essa alegria gera mais amor por Jesus. E esse amor nos dá vontade de obedecer e que gera alegria, que nos dá amor e vira esse ciclo maravilhoso que é um resumo da vida cristã. A vida cristã é desse jeito. A gente busca fazer aquilo que nos faz mais como Jesus e a gente encontra uma verdadeira alegria ali. Então, lute pela santidade, porque na hora que você for parecida com Jesus, você também vai ser verdadeiramente feliz. A verdadeira alegria está em cumprir os propósitos de Deus. Outra frase que muitas vezes a gente escuta é: eu preciso me amar mais. Essa é uma frase muito perigosa, mas o que a gente vê é que o propósito bíblico que o Senhor Jesus tem para nós não é da gente ficar buscando se amar e focar em nós mesmos e a gente vai procurando sempre nos amar mais e nos encher com esse amor próprio. A Bíblia não defende nada disso. O que nós devemos fazer é esvaziar-nos de nós mesmas para que a gente possa amar outras pessoas. No momento que o Senhor Jesus diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, o que isso quer dizer é que nós naturalmente já cuidamos de nós mesmos. Ou seja, ninguém precisa pedir pra gente beber água porque a gente faz isso naturalmente. A gente não precisa colocar um despertador para lembrar que a gente precisa almoçar porque a gente já lembra disso naturalmente. Esses cuidados a gente já tem conosco de forma natural. Então, quando Jesus nos diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, Ele está nos mostrando que nós temos um chamado a cuidar das outras pessoas e a amá-las de uma forma tão natural quanto a gente já faz isso para nós mesmas. Não é uma questão de que a gente tem que ficar se olhando no espelho e pensando como que nós somos legais e ficar tendo vários pensamentos positivos, nada disso. A Bíblia nos oferece algo muito melhor. Quando a gente esvazia a nossa vida para cuidar de outras pessoas, a gente aí consegue encontrar algo muito melhor. Quando nós olhamos para Jesus, ao invés de ficar olhando para nós mesmas e naquilo que vai ser melhor para nós, desse jeito a gente encontra mais alegria também. Olhando para Jesus, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, pensando nas coisas lá do alto e não só em nós mesmas. A gente vai encontrar muito mais alegria quando a gente abrir mão de nós para servir outras pessoas por amor a Deus. Outra frase que é muito perigosa é: eu determino a minha própria verdade. Nós vivemos em um mundo que as pessoas estão cada dia mais negando o óbvio, achando que elas mesmas podem criar aquilo que é verdade para elas. E a gente vê isso muitas vezes em pessoas negando a sua natureza, negando a forma como Deus as criou, mulheres achando que são homens e vice-versa, várias dessas coisas que são pessoas achando que elas determinam
a própria verdade. Mas a gente vê que esse tipo de mentalidade só cria tristeza e desespero, porque como seres humanos nós somos falhos, nós não temos autoridade nenhuma para criar nossa própria verdade, porque o nosso ser, o nosso coração, ele é vacilante. Mas se nós estivermos firmes na rocha, que é o Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor Jesus que disse que ele é a verdade, então se a gente confiar nele, dessa forma a gente não vai ficar flutuando querendo acreditar na nossa própria verdade. A verdade é única, a verdade é absoluta e ela é o Senhor Jesus. Outra frase que também pode enfraquecer demais mulheres crentes é a frase que diz que a comparação é o ladrão da alegria. Será que é mesmo? Na Bíblia, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo à igreja que deveriam imitá-lo porque ele imita a Cristo. Olha só que interessante, as pessoas deveriam comparar a vida delas com a de Paulo para ver se estava parecida com a dele, porque ele estava imitando a Jesus. A vida cristã, a vida na igreja, nós vivemos olhando as outras pessoas, vendo os dons delas e buscando aprender com elas. Quando em Provérbios nós lemos que o ferro afia o ferro, a gente vê esse contato muito nítido de um que vai afiando o outro. Como que nós podemos afiar um ao outro na igreja? Olhando as coisas boas que os outros fazem e buscando aprender com eles. E quando outros verem as coisas boas que nós fazemos, eles vão buscar aprender conosco. Isso aqui é uma forma de comparação. Nós devemos também comparar a nossa vida espiritual com de outras irmãs maduras, porque assim nós vamos aprender com elas. Paulo, por exemplo, em Tito 2, diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Então, nós devemos comparar a nossa vida com a de mulheres mais maduras. Ou então a gente pega, por exemplo, Provérbios 31, que é ali o esboço de uma mulher virtuosa. Nós, como mulheres crentes, devemos comparar a nossa vida com a dela, para que a gente possa estar se parecendo com ela. Nós devemos avaliar nossa vida, fazer um autoexame para que a gente possa comparar com a vida de Jesus e ver como que nós estamos na nossa caminhada. Nós temos esse chamado de compararmos umas com as outras. Mas a questão não é uma comparação de inveja. Inveja é pecado. Nós não devemos ter inveja de outras pessoas pelos dons que elas têm, pelas coisas boas que elas sabem fazer, pela aparência delas. Isso é pecado. Mas o problema não é a comparação, o problema é a inveja. Então, é bom a gente ter isso em mente. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a autora Abigail Dodds no livro Mulher Atípica. E isso realmente me ajudou a entender uma coisa maravilhosa, que é nós somos livres para nos compararmos e deixarmos toda a inveja de lado. Porque uma comparação santa, ela é boa e ela não é o ladrão da alegria. Mas ela pode nos fornecer ainda mais alegria, porque a gente vai estar conseguindo servir ainda mais o povo de Deus, o reino de Jesus vai estar se expandindo e a gente vai estar servindo a Ele. Compare a sua vida espiritual com a de irmãs mais maduras e compare sempre a sua vida com a do Senhor Jesus, buscando imitá-lo. E a última frase que a gente vai ver é uma frase que ela está presente, até onde eu sei, somente em meios cristãos, porque ela não é uma frase secular que entrou, mas é muitas vezes um pensamento que, como crentes, nós precisamos ajustar. Que é a questão de muitas vezes a gente dizer que eu não tenho força para fazer isso, eu não tenho forças para servir a Deus. Olha que coisa interessante, eu estava conversando sobre isso com outras pessoas e eu achei fascinante. Se nós somos verdadeiramente cristãs, se o Senhor Jesus entrou na nossa vida, se nós nos arrependermos do nosso pecado e nós buscamos viver em santificação, então, se o Espírito Santo habita em nós, nós já temos toda a força que nós precisamos para vencer qualquer pecado. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque todo pecado que a gente comete não é porque a gente não tem força para combater ele, mas é porque a gente não tem a vontade, a gente não quer lutar contra esse pecado. Paulo nos diz em Coríntios que o Espírito Santo sempre, junto quando vier uma tentação, o Senhor vai nos dar um escape. Ou seja, sempre, para qualquer tentação que você sofrer na sua vida hoje, vai ter um escape para você não cair. Basta você querer não cair nesse pecado. Então, hoje, como nós somos salvas, como nós vivemos no Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em nós, nós só precisamos ter a vontade para não cair em pecado. E isso é maravilhoso da gente entender, porque dessa forma, a gente, tendo esse pensamento, a gente vai ter a mentalidade de querer lutar contra o pecado
e não querer cair nele. Então, nesse vídeo a gente fez um apanhado sobre todas essas frases que muitas vezes atrapalham a nossa vida cristã, que muitas vezes acabam até destruindo a nossa fé. E a verdade é que também existem várias outras frases que o mundo nos diz que a gente precisa estar combatendo. E como que a gente pode fazer isso? A mesma lógica de como discernir uma nota falsa. A gente estuda a verdadeira, que desse jeito as falsas a gente não vai cair nelas. Então, pegue a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, busque se aprofundar no conhecimento do Senhor, porque desse jeito você não vai cair nas falácias deste mundo. Você vai estar firme no Senhor, que é a nossa rocha, que é a verdade. E qual outra frase você acha que mulheres cristãs precisam parar de falar? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês. E também eu espero que você tenha gostado, então não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.